Olá, amados, bom dia. Hoje é dia 16 de março de 2019 e eu gostaria de dar continuidade à nossa leitura, das Escrituras, e eu quero ler hoje o livro de Tiago, tá? Capítulos 1 e 2. Então vamos começar. Tiago, servo de Iarro e do Senhor Yahushua, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Ou seja, aqui o apóstolo Tiago, ele está escrevendo essa carta para os hebreus, ou seja, as 12 tribos, os filhos de Jacó, que são as 12 tribos, que estão assim dispersados, né? Ou seja, estão dispersos, estão espalhados por todo o lugar, não é isso? E nós somos esse povo das 12 tribos, na verdade, nós somos os hebreus das 12 tribos. Então vamos lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Iarro, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ou seja, aqui ele está dizendo que nós temos que estar assim, sempre atentos em todo o tempo, andando no entendimento, amados, porque veja bem, ele está pedindo, se quem quiser sabedoria, peça a Iarro, né? Então, quando a gente está no entendimento e a gente pede a sabedoria a Iarro, ele dá a cada um, e ele nos guia toda a verdade, porque o Espírito nos guia toda a verdade na sabedoria dele, no conhecimento dele, não é isso? E assim, ele também está falando aqui do rico, porque o rico, ele está falando na sua insignificância, porque as pessoas muitas vezes se baseiam no que têm e não no que são. E isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo, amados, porque as pessoas às vezes tem pessoas assim que têm muito dinheiro, que são soberbos, né? E que não ajudam o próximo. Então são pessoas insignificantes. Por quê? Porque tem muito dinheiro, mas não ajudam o próximo, sabe? São pessoas assim que só pensam em si mesmo, né? Então é pessoa insignificante na obra. Que o que adianta a pessoa ter muito dinheiro e não ajudar o próximo? Você vê aí as pessoas que têm muito dinheiro, são famosas. Você pode contar nos dedos, assim, no dedo, quantas pessoas essas pessoas ajudam. São poucos que ajudam. São poucos. Né? Eu mesmo ouvi um caso que o meu ex-cunhado, ele já é falecido, ele era motorista, e ele me contou que um amigo dele, que era motorista do Chico Anísio, pediu a ele se ele podia emprestar um dinheiro para ele comprar a casa dele, para ele sair do aluguel, né? Para comprar uma casinha simples no morro. Ele não emprestou, falou que não vou emprestar, não emprestou dinheiro. E quando ele entrou no carro, sentou no carro dele, ele chegou e falou assim para esse motorista: pobre tem que morrer. Ou seja, o Chico Anísio, ele pensava dessa forma, ele não fazia um personagem assim engraçado, que ele falava no final: o pobre tem que morrer. Não, na cabeça dele, o pobre mesmo tem que morrer, sabe? Então aquele personagem dele era verdadeiro, porque era assim a mentalidade dele, era como ele pensava. Então vocês vejam que ele é insignificante, porque o que adianta a pessoa ser rica, ter dinheiro e não ajudar o próximo? Isso é insignificância, não adianta de nada.
né? Enquanto tem muitos pobres que tem pouco, mas o pouco que tem divide com o que não tem nada, né? Então, aí a pessoa vê que o pobre que divide com o que não tem nada é rico. É rico em quem? É rico em compaixão, é rico em amor. Enquanto que o rico, que é rico no dinheiro, são miseráveis no amor, são miseráveis na compaixão. Não tem nem misericórdia. Misericórdia vem da palavra miséria, mas nem misericórdia essa pessoa tem, porque ela é rica no dinheiro, mas no ser dela, ela é uma pessoa totalmente pobre, né? Então isso infelizmente, o que a gente vê, né, hoje em dia, que são poucos realmente que têm condições financeiras, que são ricas e que ajudam de fato ao próximo. Então aqui, porque se o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Iarro, porque Iarro não pode ser tentado pelo mal que ele mesmo a ninguém tenta. Veja, amados, Iarro, ele não tenta ninguém, porque Iarro, ele não é mau. As pessoas, às vezes, amados, as pessoas nos templos, né, as pessoas religiosas, elas adoram aquele que não conhece, como está escrito na Escritura. Vós adorais aquele que não conhece, a quem não conhece. E as pessoas às vezes dizem assim, eu estou sendo tentado, Deus está me tentando. Iarro, ele não tenta ninguém, porque ele é amor, ele é luz, nele não há treva nenhuma. Como é que ele vai tentar alguém? Ele não tenta ninguém. Quem tenta é o inimigo das nossas almas, Terron, que é o Deus falso que se tenta passar por Iarro. Ele que tenta. Ele que nos tenta, assim como ele tentou a Yahushua. Yahushua foi tentado por Terron no deserto. Não foi Iarro que tentou Yahushua, foi Terron. Foi Terron. Então, vocês vejam bem como é que os evangélicos, eles pensam de uma forma deturpada, porque eles são levados a pensar nesse erro. Eles são levados a pensar que Iarro é que nos tenta, que Iarro é que é um Deus vingativo, que Iarro é um Deus assim que ele é fiel com quem é fiel no dízimo, na oferta. Agora com quem não é, ele não é fiel. É assim que esses líderes religiosos ensinam. E a religião serve para isso, para enganar as pessoas. Sabe? Porque Yahushua não habita em templos feitos por mãos humanas e nem tampouco em religião. E aqui vocês estão vendo. E outra coisa, amados, o sistema religioso, os pastores, eles ensinam de que você vai ser próspero, você vai ter tudo, você vai ser uma pessoa saudável. Eles nunca falam assim que você vai passar por provações para você ter bom ânimo. Não, eles sempre falam assim de vitória, vitória. E vocês podem ver que a vitória deles é vitória temporal, é vitória dessa vida, é vitória desses bens materiais, é tudo relacionado a isso, ao físico. Né? Então, quer dizer, quando a gente passa por alguma provação, né, e eles têm mais falar assim, tipo, você não teve fé, você está em pecado, você deu dízimo, então por isso você está passando por isso, porque eles botam assim um conto de fadas, onde as pessoas acreditam em fábulas, preferem acreditar em mentiras, em fábulas, a acreditar no que está escrito na Escritura, a acreditar na verdade. Porque aqui vocês vejam que o apóstolo Tiago, ele não está aqui falando em vida próspera nessa terra, não, ele está falando em provações e lutas que nós passamos. Porque a realidade é essa, amados. E Yahushua, ele não veio prometer para a gente aqui bens materiais e uma vida de bem bom aqui nessa terra, que a gente não vai passar por luta, que a gente não vai passar por provações. Não é isso não. O que ele nos prometeu é a vida eterna. E ele disse, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que há vez de comer. Por um acaso, o nosso Pai não cuida do lírio do campo? Não vai cuidar de vocês? Basta cada dia o seu mal. Ele não falou assim, você vai ter uma vida próspera se você me aceitar, se você estiver, sabe, comigo, eu vou te dar tudo do bom e melhor que nesse mundo. Não, o bom e melhor que ele vai nos dar é em Sião.
Porque o mundo dele é em Sião, o reino dele, aliás, o reino dele é em Sião, é espiritual, não é aqui. Este mundo já é no maligno. Quem é o dono deste mundo aqui, das coisas terrenas, que oferece coisas terrenas, é Terron, o maligno, não é Yarro. Tá? O reino de Yarro não é aqui. O próprio Yarro já disse, eu não sou deste mundo, meu reino não é daqui. Quando Pilatos perguntou para ele, és tu o rei dos judeus? Ele disse, meu reino não é deste mundo. Foi isso que ele disse. Então vocês vejam aqui, ó, verso 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Yarro. Porque Yarro não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ou seja, a cobiça é que nos faz tentar. Então isso é uma coisa assim, amados, tipo, o que é a cobiça? A cobiça é você querer as coisas para si. E é isso que acontece nesses templos, sabe? As pessoas desejam ter tudo para si, ter do bom do melhor nessa terra, e aí ficam esses falsos profetas, esses lobos aí com a teoria da prosperidade, falando, vem aqui na minha igreja, e se você for fiel, e dá o dízimo, e dá a fogueira santa de Israel, e dá uma oferta de R$911, Deus vai abrir as portas do céu, e você vai ser próspero, e você vai ter muita riqueza. Você veja o que é a cobiça. Outro dia eu estava vendo uma gravação do Edir Macedo, né? E que eu até falo Pedir Macedo, e ele falando, eu quero ter muito dinheiro, eu almejo muito dinheiro, eu quero muito dinheiro com toda a minha força. Olha isso. E aqui está dizendo, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Ou seja, a cobiça está ali, você com aquele desejo de querer, aquele desejo, e depois quando você tem, aí você pensa em ter, então aquilo ali gera pecado. Você não é, gente, não é pecado, veja bem, não é pecado a pessoa ter as coisas. O pecado é a pessoa ficar assim, tipo, se basear naquilo que tem e querer mais, estar focado nessas coisas aqui desta terra. Porque isso aqui, quando a pessoa está presa aqui nas coisas deste mundo, ela não está no espiritual, ela está no físico. Então ela não visa Sião, ela visa as coisas deste mundo que Terron oferece. Sabe? Então não é pecado. O negócio é que a pessoa, ela se prende ao que ela tem, e ela acha que quanto mais ela tem, ela pode ter. E é por isso que o apóstolo Tiago aqui diz que o rico, na sua insignificância, porque não adianta a pessoa ter muita riqueza aqui, e depois, quando a pessoa morre, para onde vai? As pessoas vão levar o que tem no caixão? As pessoas vão levar o que tem quando a alma se desprender do corpo? Então são coisas que a gente tem que pensar. Então aqui, ó, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz do pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. A partir do momento que a gente consome o pecado, que a gente pratica o pecado, né, a gente sente aquele desejo de pecar, né? Isso é uma tentação, mas não é Yarro que dá a tentação, tá? A tentação vem do inimigo, vem de Terron. Ele coloca a cobiça, um desejo em nós, né? Um desejo assim, ele nos tenta com esse desejo. E se a pessoa der ouvido a esse desejo e ficar atento a esse desejo, e aí a pessoa vai e peca. Nisso, a pessoa vai e peca, e aí o pecado é consumado, que a pessoa pecou, então ela já consumou o pecado, e aquilo ali gera morte. Por que gera morte? Porque a pessoa, ela não está andando no espírito, está andando no físico, na lei. E é por isso que ela peca. Por quê? Porque a morte é no entendimento. Porque, na verdade, amada, a pessoa que anda no físico, que anda na lei, que anda na carne, né? Essas pessoas, elas estão com o espírito mortificado, com a carne vivificada.
Entende? Então, quando elas pecam, elas estão mortas espiritualmente. Então, cada vez que uma pessoa comete pecado, ela é tentada e ela não consegue dominar a tentação e ela peca, vai gerando a morte mais ainda no espírito, no entendimento. Então, o espírito continua morto. Tá? Então, o que acontece? A pessoa, quando uma pessoa está no espírito e anda no espírito, tá? No espírito de Arro, que é o espírito Iá, né? A morte, a carne é mortificada. Então, a pessoa pode ser até tentada, mas só que isso não vai influenciar a pessoa a pecar, por quê? Porque a carne está mortificada, o espírito está vivificado. Então, a pessoa, ela andando no espírito, ela vai seguir a orientação do espírito, porque o espírito, ele nos orienta, ele nos guia a toda a verdade. Então, ele vai mostrar, não vai por esse caminho não, porque isso aí é caminho de morte. Ah, não faz isso não, porque isso é errado. E aquele que está no espírito vai ouvir e vai obedecer. Agora, todo aquele que pratica o pecado, ele já está morto no entendimento. Já está morto no entendimento. Então aqui, ó, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Veja isso, todo homem seja pronto para ouvir, por quê? Porque a pessoa primeiro ouve. E quando a pessoa ela é pronta para ouvir, tardio para falar, ela ouve e ela vai antes pensar no que vai falar. Ela não vai falar uma coisa assim desenfreada, sem pensar antes na consequência. E é por isso que ele está dizendo aqui. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Arro. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha isso, amados. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A praticante da palavra, qual palavra? A palavra que é Yahushua, porque ele é a palavra. Ele é a palavra. E a palavra Yahushua deixou escrito nas escrituras como nós devemos agir no entendimento. Então, quando nós ouvimos a palavra e não praticando, nós somos simplesmente ouvintes. Então, a pessoa se engana a si mesma, aquele que ouve e não pratica. Porque nós devemos ouvir, né? Porque a fé vem do ouvir. E ouvir a palavra de Yahweh. Ou seja, a fé vem de ouvir e ouvir a Yahushua, que é a palavra. Né? Então, quando a gente ouve Yahushua, isso gera fé. E a fé a gente pratica. A gente pratica o que Yahushua disse. A gente pratica. Então aqui está dizendo, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqueles que não praticam estão se enganando. Por quê? Porque não estão no espírito, não estão no entendimento. Porque é impossível, amado, se a gente está no caminho que é Yahushua, na palavra que é Yahushua, a gente está nele, a gente vai praticar o que ele disse. A gente vai praticar a palavra que é ele, que ele deixou escrito. Então aquele que não pratica está enganando a si mesmo, por quê? Porque está na carne e não no espírito, e não no entendimento. Verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar.
Se alguém supor ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Olha isso. Olha o que ele está dizendo aqui, amados. Verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua fé é vã. A sua religião é vã. Primeiro, amada, a religião é vã, porque Yahushua, Yahweh, ele não habita em religião. Ele está fora da religião. Ele está fora. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas e não habita em religião. Então a pessoa que é religiosa, ela já não está no entendimento, porque ela está no físico, na carne, na lei. Ela não está na benevolência do Pai, que é andar no Espírito, na liberdade que a Yahushua nos dá. E a pessoa que é religiosa, né, ela se engana a si mesma porque ela não refreia a sua língua. Eu mesmo, gente, quando eu era da igreja, né, eu ia à igreja, eu era muito fofoqueira. Eu xingava, falava cada um palavrão, gente, vocês não têm noção. Palavrões pesados. Na igreja eu era santinha. Na igreja eu batia palma, louvava, falava: Jesus, tu é maravilhoso, eu te amo e tal. E quando eu saí da igreja, só Yahweh sabe quem eu era, amados. Desejava mal pro próximo, praguejava o próximo. Isso é o quê? É não refrear a língua. Que adianta a pessoa estar numa religião, estar numa igreja e não dar testemunho, não ter bons frutos. E não ter o fruto do Espírito. Porque quando a gente anda no Espírito, no entendimento, nós praticamos o fruto. Nós praticamos o fruto. E o que é o fruto? O fruto do Espírito é paz, amor, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. E esses são parte do fruto. E nós praticamos, por quê? Porque o próprio Espírito que habita em nós nos capacita nele a praticar. Então a pessoa que não está andando no Espírito, ela não vai conseguir praticar o que está escrito. E é por isso que ele diz que os ouvintes e não praticantes estão enganando a si mesmos. E aqueles que estão numa religião que é vã porque não pratica, porque não anda no entendimento, porque anda na carne, no físico, na lei, dependendo de uma religião para guiar, dependendo de um líder religioso, dependendo de um templo físico, e sendo que hoje nós estamos na benevolência de Yahweh e ele nos dá a liberdade de andar nele, quando a gente crê que nós somos o templo e não vamos mais a templo, porque nós passamos a ser o templo. E aí sim, nós somos o templo, e Yahushua é o caminho, e Yahushua é o pastor, entendeu? E isso faz a diferença. E Yahushua é a ceia, porque ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o vinho, ele é a água que nos limpa. Tudo isso Yahushua é em nossas vidas. E isso é no entendimento, é na fé, no entendimento. Não é no físico. Então vocês vejam bem aqui, verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Yahweh e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olha isso. Isso que é a religião pura. É ajudar os órfãos, visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações, visitar e ajudar. Essa é a verdadeira religião, amados. E guardar a si mesmo da incontaminação do mundo. O que é a incontaminação do mundo? São as coisas prazerosas que este mundo dá, que supre a necessidade da carne. Mas não supre o espírito. Por quê? Porque quando a pessoa ela está no físico e supre a necessidade da carne nesse mundo, né, pecando e fazendo o que não agrada a Yahweh, essa pessoa automaticamente não está no espírito, ela está na carne. Então é isso que a religião é. A religião pura e sem mácula é essa: para com o nosso Yahweh e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esta é a verdadeira religião. Essas religiões aí que levam a pessoa a adorar um Deus que não é Yahweh, nem Yahushua, porque eles não habitam em templos feitos por mãos humanas. Se o Pai não habita no templo, o Filho também não habita.
não habita. Então há um engano, a religião, amados, é enganosa. A religião é engano. Tá? Então aqui, capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Yahushua, Senhor do esplendor, sem acepção de pessoas. Em acepção de pessoas. Peraí. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Yahushua, Senhor do esplendor, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, entrar também algum pobre andrajoso, e tratares com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disseres, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Yahweh os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei, como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha isso, amados. Amados, não reparem, começou a chover agora, está chovendo forte, tá? Então aqui, veja bem. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Veja isso, se guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Por quê? Porque a pessoa que está na lei, ela já está em maldição. Porque ela não pode cumprir a lei toda, não tem como a pessoa cumprir todos os itens da lei. Então, a partir do momento que a pessoa não cumpre todos os itens da lei, eles se tornam malditos, porque não cumpre a lei toda. Então, é isso que ele está falando aqui, ó. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, vem-te a ser transgressor da lei. Falais de tal maneira e de tal maneira procedei como aquele que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia, ou seja, o juízo é sem compaixão para com aquele que não usou de compaixão. A compaixão triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé salvá-lo? Deixa eu ler de novo, amado. Nós está chovendo bem agora, amado. Verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Veja isso, amados. Aqui está dizendo aqui, ó, a fé, se não tiver obra, ela é morta. Por quê? Porque não adianta você chegar e ter fé e falar para a pessoa ter fé e não ajudar. Quando a pessoa não ajuda o próximo, essa fé, a pessoa tem fé, mas ao mesmo tempo a pessoa não pratica a fé ajudando ao próximo. Então essa obra é morta. Entendeu? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé é morta. Você tem fé e não ajuda o próximo, você podendo ajudar o próximo e não ajuda, a sua fé está morta. Ou seja, você não tem fé. A tua fé é morta.
Está dizendo aqui, ó, assim também a fé, se não tiver obras, mas aqui não está falando de obras, amados, de obras religiosas, de ir a um templo, de tomar santa ceia, de dar dízimo e oferta, de limpar a igreja, entendeu? De ir a montes. Não é essa fé que está falando aqui, essa obra que está falando aqui. Essas obras são infrutíferas, são vãs. Essa obra da religiosidade, da religião, é uma obra morta já, porque não tem proveito nenhum. Mas aqui está falando da obra de ajudar o próximo, porque essa é a nossa obra, o que ele está falando aqui, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então é a obra de ajudar ao próximo que ele está falando. Então aqui, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Olha isso, amado. Mostra-me essa tua fé sem obras. Se a pessoa diz que tem fé, mas não tem obra, ele está pedindo, mostra-me a tua fé sem obras, ou seja, porque a fé da pessoa está morta, porque ela não pratica a obra de ajudar o próximo. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Ou seja, ele, a partir do momento que ele pratica a obra, ele mostra a fé, porque ele tem fé. E aquele que não pratica a obra não tem fé. Crês tu que Yahweh é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Viu aqui, ó? Crês tu que Yahweh é um só? Yahweh é um só. Ele não é vários deuses. Ele não tem vários nomes. Tá? Terron, ele tem vários nomes, ele tem várias caras, várias faces. Mas é um só, que é adorado em vários nomes, em várias faces, em várias religiões. Agora Yahweh não, Yahweh é um só. Veja, crês tu que Yahweh é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Veja como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Yahweh, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Yahweh. Verificais que é uma pessoa justificada por obras e não por fé somente. Olha aqui, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Veja, amados, aqui ele está falando da obra ao próximo, tá? Porque veja, como o apóstolo Paulo ele fala que a fé não salva, a obra não salva ninguém, que pelas obras não seremos salvos, tá? Que nós somos salvos pela fé. Essa salvação é pela fé em crer em Yahweh, pela fé em crer em Yahushua e andar no entendimento. Então, essa obra que ele está falando, que o apóstolo Paulo está falando, que muitas pessoas confundem isso e falam que o apóstolo Paulo fala uma coisa e o apóstolo Tiago fala outra coisa. Mas eles não estão falando coisas diferentes, eles estão no mesmo entendimento. Só que o apóstolo Shaul, quando ele diz que a obra não salva ninguém, que nós não somos salvos por obras, mas por fé, ele está falando na obra da lei, a obra de praticar a lei, a obra de praticar atos religiosos. Essa obra não salva ninguém. A fé em Yahushua, a liberdade de andar nele no entendimento, é que nos salva, quando a gente crê. Quando nós cremos nele, cremos que o Pai enviou o Filho, e que o Filho morreu, veio em carne, habitou entre nós, morreu e ressuscitou no terceiro dia, e agora está à destra do Pai, e nos traz a liberdade nele, entendeu? Essa é o que nos justifica, é a fé, é o que nos justifica. Desculpa, amados. Então essa fé que o apóstolo Paulo está dizendo é a fé que nos justifica no entendimento, e não a obra, porque a obra da lei, ela não salva ninguém. Agora que o apóstolo Tiago, ele está falando, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Essa obra aqui que ele está falando não é a obra da lei, a obra de atos religiosos, mas é a obra de ajudar ao próximo. Por quê? Porque quando a pessoa ajuda ao próximo,
Ela gera fé, a obra dela pratica fé, porque a pessoa tem fé. Quando a pessoa tem fé, ela ajuda. Então isso fortalece a fé. Então ela é justificada por fé, não por obras, mas pela fé. Entendeu? Na lei, a obra não salva ninguém. O que salva é a gente crer no Pai e no Filho. Tá? A gente crê nele, andar no entendimento que nos salva. Tá? Na lei, o que o apóstolo está falando, o apóstolo Shaul. Agora, aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando a obra, a nossa obra com o próximo. Essa nossa obra, ela é justificada por fé. Por quê? Porque quando a gente pratica a obra, nós temos fé. Então, essa fé nos justifica. Entendeu? É isso aqui. Então, verificaste que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ela é justificada por obra por quê? Porque ela tem fé para praticar a obra. Então, a partir do momento que ela pratica a obra ao próximo, aí sim, ela gera fé. Entendeu? E ela é justificada tanto pela obra e pela fé, porque ela creu, ela teve fé, ela creu e praticou a obra através da fé. Tá? De igual modo, não foi também justificada por obra da meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Olha isso, amado. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, não, o corpo sem espírito é morto. Porque o espírito é o fôlego de vida. Então imagina o corpo sem espírito. É morto, não serve para nada, está morto, acabou ali, ó. Então assim também a fé sem obras é morta. Então se você tem fé e não pratica a obra ao próximo, de ajudar ao próximo, a sua fé é morta. É a mesma coisa, não adianta você ter um corpo sem o espírito. Porque se você tem um corpo sem o espírito, não vale de nada, vai dissolver, vai acabar, vai ser consumido. Acabou ali. Da mesma forma, a fé sem obras é morta, porque se a pessoa diz que tem fé e não pratica a obra, essa fé não vale de nada, é morta. Entendeu, amados, a diferença entre a obra do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo está falando, que eu já ouvi muitos casos das pessoas falarem, olha, houve contradição na Bíblia, porque o apóstolo Paulo fala uma coisa e o Tiago fala outra. Não, eles estão no mesmo entendimento, no mesmo. Só que o apóstolo Paulo fala da obra, o apóstolo Shaul fala da obra da lei, né? Que nós não seremos salvos por obras, mas a salvação vem pela fé e não por obras. É a obra da lei, a obra da religiosidade, de praticar atos religiosos que são atos da lei. Agora o apóstolo Tiago, ele aqui está falando que a fé sem obras é morta. Essa fé é da obra de ajudar ao próximo. Então, nós seremos justificados pela obra de ajudar ao próximo e por fé, porque quando a gente tem a fé e a gente pratica a obra, nós somos justificados não só por obra, mas pela fé, porque nós cremos e nós praticamos a obra. Tá certo, amados? Então, estejamos firmes em Yahushua cada dia e que Yahushua possa nos dar mais conhecimento dele, que nós possamos crescer mais no conhecimento, na benevolência dele, tá certo, amados? E sejam livres da religião, tá? Amado evangélico, que vocês olhem para o Espírito do Pai para mostrar a verdade a vocês, que toda religião ela é vã, ela é frutífera, sabe? Andem no Espírito, sejam livres e andem em Yahushua, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, vão para Yahushua, tá certo? Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, sejam livres da escravidão da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.